Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicano, continuando nosso curso de produtos notáveis. Estamos na aula de número 8. Vamos iniciar o estudo do produto de Steven. Eu separei o produto de Steven em duas aulas. A gente vai agora para a nossa parte de número 1. Então, sem perder muito tempo, não esquece de deixar o teu like aí no canal. Se inscreve para receber todas as atualizações acionando o nosso sininho. Vamos lá diretamente para a nossa aula. Então, iniciando o nosso produto de Steven. Diferente das outras aulas, a gente vai começar pelo nosso contexto histórico, para você conhecer um pouco sobre esse grande cientista que viveu por volta do século XVI, lá na época das grandes navegações, quando você estuda aí justamente a história. Ele nasceu numa localização de Bruges, que hoje está localizada na Bélgica. Você sabe onde fica a Bélgica? A Bélgica fica ali fronteira com a França, a Alemanha e a Holanda. Fica naquela região ali da Europa. Lembrando que ele era um grande cientista. E cientistas naquelas épocas não eram específicos apenas de uma disciplina, apenas de uma ciência no caso. Na física ele estudou grandes campos e teve grandes descobertas. Iniciando pela estática. A estática ele estudou bastante os vetores, né? Os vetores para fazer justamente uma regra que a gente utiliza muito na física e na matemática, que era justamente a regra do paralelogramo para calcular uma soma vetorial. Também a sua maior descoberta foi lá na hidrostática. A hidrostática ele descobriu que a pressão dentro de um fluido, né, de um líquido, de um gás, dependia apenas da altura que o objeto está localizado dentro desse fluido. E a isso se deve o nome dele, o Teorema de Steven. Lembra que pressão é o produto da densidade, da gravidade e da altura. Mas o que é que interessa para a gente aqui? Interessa o que ele estudou em matemática. Matemática ele estudou as frações, ele começou a implantar a sistemática, o sistema de frações decimais. Mas o nosso campo aqui é a álgebra. E por que a gente estuda justamente ele? Porque ele facilitou muito o estudo das resoluções das equações algébricas. Justamente, por que a gente está falando de equações algébricas? Porque para chegar nas equações, a gente estuda os produtos notáveis, a parte de fatoração algébrica, e ele justamente facilitou, sistematizou, organizou melhor esses fundamentos para te ajudar lá na frente quando você estudar a parte de equações algébricas. Então vamos diretamente apresentar a fórmula de Steven, né? O produto de Steven. O que é o produto de Steven? Ele é o produto de qualquer número de binômios, no caso, binômios. O que é um binômio? Você deve lembrar. É o quê? São dois termos algébricos. Por exemplo, se tu soma aqui 2x mais 3, isso é um binômio. Se você soma 2a sobre 3 menos 5, aqui é um outro binômio. Só que ele tem que ter essa forma. Que forma é essa? Né? Um binômio do primeiro grau de forma x mais a para a gente fazer uma representação mais simples, onde a pode ser um número real e também um número complexo. Para dois binômios, que vai ser o objetivo dessa nossa aula. A parte 2 a gente vai estudar para 3 binômios, é um pouco mais avançado. Então, primeiramente, você tem que prestar bastante atenção nessa primeira parte, porque é apenas para 2 binômios, são os casos mais simples. Então, a gente tem aí como a nossa representação, tem x mais a e tem x mais b. Observe de cara que você tem um termo aqui que ele é comum, que você percebe que é o x. E o a e o b a gente vai chamar de outros termos. Bacana? Como é que a gente poderia resolver esse produto de dois binômios? A gente faz usando a distributiva, não é assim? X vezes x. Você tem como x ao quadrado. Produto de mesma base, conserva a base e somos expoentes. X vezes b. O que é que você tem? Você tem bx. Vamos deixar em ordem alfabética. Agora a gente faz a vezes x. A gente coloca ax. Bacana? E a vezes b, a gente coloca aqui AB. Beleza?
Pronto. E agora, vamos só organizar. Eu vou ter aqui x ao quadrado. Aqui eu vou colocar em ordem alfabética. O que é que eu tenho em comum entre ax mais bx? Eu tenho x. Então, eu posso escrever dessa forma. A mais b, que multiplica x. E, para terminar, a gente coloca esse mais ab. Pronto. Você acabou de mostrar que o produto de Steven era simplesmente dessa forma que ele trabalhava, justamente para facilitar. Você vai perceber que vai facilitar muito as tuas resoluções. Onde é que você vai aplicar bastante isso? Você aplica no 8º ano, sim, e você aplica bastante lá no 9º ano, quando você for estudar equações do 2º grau, quando for para resolver uma equação, como eu tinha comentado lá no contexto histórico, que você utiliza na resolução de equações algébricas. E uma delas, a gente pode citar, é a equação do 2º grau. Então, vamos diretamente falar, literalmente, o que é que trata o produto de Steven. Então, o que é que diz o produto de Steven? O produto de Steven de dois binômios é igual a quê? Então, vamos escrever isso para você fixar bem. O produto de Steven, você já observa, o produto, ó, você tem dois termos que eles são comuns, e o A e o B a gente vai chamar de outros termos, ok? Pegue bem isso. Ele é exatamente o quê? O quadrado do termo comum, que é quem? O x. Então, você faz x elevado a 2, ok? Mais o produto do termo comum pela soma dos outros dois termos, ou seja, o x ele vai multiplicar justamente quem? O A e o B. Somados. Então, você faz A mais B e esse A mais B está multiplicado por x termos, mais o produto dos outros dois termos. Quem são esses outros dois termos? Isso, A e o B. Então, A vezes B está aí enunciado o produto de Steven. Tenta repetir isso algumas vezes para você fixar bem. E para te ajudar melhor ainda na tua fixação, na tua absorção desse produto de Steven, a gente vai resolver dois exemplos, bem tranquilo, para a gente começar com os exercícios básicos. Lembrando que a gente vai está tendo a 8ª aula, que é o produto de Steven parte 1. A nossa 9ª aula vai ser o produto de Steven parte 2. Pronto. Assim a gente termina o ciclo das nossas aulas teóricas. E a partir da 10ª aula a gente vai resolver só questões de nível médio e de nível avançado. Questões olímpicas, bastante questões de vestibulares também, para você fixar mais, aprender bem melhor esse conteúdo que faz um certo medo a determinados alunos. Mas justamente, por quê? Porque você tem que praticar bastante, pegar bastante exercícios variados. Então vamos lá, a resolução, vamos lá para a nossa resolução desse primeiro exercício. A gente não vai usar a distributiva, a gente vai fazer o quê? Usar o produto de Steven, a gente vai usar a fórmula. O que é que diz a fórmula? Você lembra aqui que você tem o quê? O termo comum, que é quem? O x. Então, o primeiro termo você eleva ao quadrado. Mais o quê? Você vai pegar os outros dois termos, ó, mais 3 e mais 4. E você vai fazer a soma deles. 3 mais 4, multiplicado por quem? Pelo termo comum. Mais o produto desses outros dois termos, que é quem? O 3 e o 4. Você coloca 3 vezes 4. Bacana até aí? Tranquilo? Pronto, a gente só faz agora aquela soma e o produto. Então, eu tenho x quadrado mais 3 mais 4 vai ser exatamente 7, no caso x. 3 vezes 4, 12, ok? Pronto, aí você chegou ao seu resultado final. Olha como é bem mais simples do que você fazer aquela distributiva que dá um certo trabalho. Outro detalhe, x mais a que multiplica x mais b, que foi a nossa representação algébrica. Como é que tu escrevia isso? Sim, você eleva o quadrado do termo comum, mais você faz a soma dos outros termos, a mais b, multiplica pelo termo comum, não é assim? Mais o produto dos outros termos, que é a vezes b. Ou seja, o que é que tu já observa aqui de cara? Você deve observar que aqui você tem uma coisa chamada soma, então eu vou chamar de S. E aqui eu tenho uma coisa chamada de produto, eu vou chamar de P. Então, como é que eu posso escrever esse produto de Steven também? Além de eu escrever dessa forma, eu posso escrever assim, o quadrado de x mais S
de quê? De soma, x, mais quem? P de produto. Então, você pode ter aí uma nova fórmula também. Aí fica a teu critério. Então, x ao quadrado mais sx mais p, o produto de Steven, também escrito de uma outra forma também que pode te facilitar, simplificar. Vamos lá resolver mais um exemplo. Pronto, ó, você já observa que tem um número negativo aqui. Funciona perfeitamente. Então, vamos lá de cara. Qual é o teu termo comum? Ó? Você percebe aqui que é o x novamente. Então, você coloca o quadrado dele. Mas, você abre o parênteses e faz a soma dos outros termos. Ou seja, menos 2 mais 3. Quando a gente fala soma algébrica envolve adição e subtração. Multiplicado pelo teu termo comum, que é x, mais o que? Você faz o produto dos outros termos, que é menos 2 vezes 3. Só isso, bem tranquilo. Isso aqui vai ser exatamente igual a x ao quadrado, e você faz aquele estudo dos sinais, né? Menos 2 com mais 3. Você tem 3 e tira 2, fica apenas com 1. Fica 1x. Eu vou escrever apenas x. Mas, só que eu tenho menos dentro. Lembra quando eu tenho multiplicação ou divisão? No caso é uma multiplicação. O que é que você deve fazer? Sinais iguais, o resultado é positivo. E sinais diferentes, que é o caso, o resultado é negativo. Então, menos 2 vezes 3, você tem exatamente 6. E chega ao seu resultado final. Só isso, x quadrado mais x menos 6. Então, o produto de x menos 2 por x mais 3 vai te dar como resultado esse trinômio aqui, que é x quadrado mais x menos 6. Bacana? E aí, gostou da aula? Se tiver gostado, não esquece de deixar o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe teu comentário aqui abaixo. Não esquece de passar por nossas redes sociais e conhecer a nossa nova plataforma de ensino da matemática, o matematicando.mate.br/portal. Um forte abraço e até a próxima!